Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Exorcista. Bom pessoal, O Exorcista, clássico do terror de 1973, é um filme que eu já queria falar com vocês aqui no canal faz bastante tempo. Eu já tinha feito um vídeo, sobre a produção que foi muito conturbada, mas um vídeo sobre o filme especificamente, uma crítica, conversar um pouquinho com vocês sobre a obra, ainda não tinha feito, queria fazer. E como hoje, dia 31, Halloween, eu vi que era uma oportunidade boa para conversar sobre esse clássico do terror. E fica aqui, a indagação. Ele é tudo isso mesmo? Ele realmente é, tudo que se diz dele? Por que ele é tão relevante? Sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Sendo assim, se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita. Deixa o like nesse vídeo, porque o like de vocês me ajuda demais. Bem como também dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram, acompanhar no Telegram e também para conhecer os meus livros. O Súnamo é uma fantasia, o Cada Segundo Valioso é um suspense policial e também tem um novo lançamento que é um conto de terror chamado O Contorno da Escuridão, que custa apenas R$ 1,99 o e-book lá na Amazon, beleza? Sem mais delongas, então, vamos para uma sinopse. O filme ele vai abrir com um padre que está participando de uma escavação, se eu não me engano, é ali para a região do Oriente Médio, onde ele vai encontrar um artefato, e esse artefato possui o rosto ali gravado de uma espécie de entidade demoníaca, que no caso seria o Pazuzu. Essa introdução serve apenas para mostrar para nós, o espectador, como o Pazuzu é uma entidade maligna que existe há muito tempo, já que ela já estava gravada em objetos antigos há muitos e muitos anos atrás. A partir desse momento, o filme faz um corte e vai passar realmente para os nossos protagonistas. No caso, vai nos apresentar a Chris, ela que é uma mãe solteira, atriz, e que está ali, digamos assim, tendo o desafio de tocar a sua carreira profissional e também criar a sua filha sozinha, sendo que isso na época era muito relevante porque mostrava a independência da mulher no caso de trabalhar, mas também a dificuldade, o abandono por ter que criar a filha sozinha, algo que na década de 70 não era tão comum de ser representado. E no caso, a sua filha de apenas 12 anos, a Regan, vem passando por uma situação difícil, onde ela vem apresentando muitos comportamentos estranhos que vão escalonando, desde convulsões, a palavrões em excesso e várias outras coisas que chegam até a bizarrices como levitar. Na busca de encontrar uma solução para os problemas da filha, a Chris leva ela para vários médicos, vários psiquiatras, e nenhum encontra uma resposta e a situação só vai piorando, até que um deles sugere a busca de um exorcista. Sendo assim, a Chris vai conversar com o padre, que ela recebeu a indicação, que no caso é o padre Damien. E o padre aqui, o Damien, ele é um padre, digamos assim, um tanto quanto exótico. Primeiro, porque ele também é psiquiatra, isso inclusive chamou a atenção da Chris quando ela foi conversar com ele, mas porque ele é um padre com a fé abalada. E ele, digamos assim, não tem uma crença tão forte quanto ele já teve um dia. Ele é padre, mas digamos que ele não acredita mais tanto em Deus. Então, é no meio desse cenário caótico que a gente vai ter uma história sobre exorcismo, como o próprio nome diz, e uma escalonada no terror incrível. Basicamente, a sinopse é essa, para caso alguém não conhecesse a história de Exorcista, ou pelo menos a base dela, porque a história vai desenrolando depois disso ainda, é claro. Mas então agora vamos comentar sobre algumas coisas mais específicas da obra. Bom, aqui a gente tem um filme que ele foi dirigido pelo William Friedkin e o seu roteiro é uma adaptação de um livro, no caso, um livro do William Peter Blatty, que no caso foi publicado aqui no Brasil pelo Dark Side Book, e o roteiro também tem a participação do próprio William, sendo que tudo isso é baseado numa história real, ou numa suposta história real, que teria acontecido nos Estados Unidos ali, na década acho de 40, se não me engano, com um menino chamado Peter, enfim. Tem ali, digamos assim, esse toque de baseado em fatos reais, esse tipo de coisa. Bom, o livro do Peter Blatty já era muito famoso na época quando a adaptação começou a ser feita. Ele já tinha ocupado ali no, digamos assim, no ranking de vendas, ele estava em primeiro lugar constantemente. Sendo assim, era um livro que possivelmente chamaria atenção quando fosse adaptado, porém a adaptação dele seria muito difícil e quem topou esse desafio foi a Warner. Houve muito embrulho para poder conseguir fazer a pré-produção, atores e atrizes convidados que acabavam não indo, mas no final das contas eles foram fazendo esse filme aos poucos. Sobre a produção, como eu falei, já tem um vídeo onde eu falo de como ela foi conturbada.
Mas agora então, falando um pouquinho sobre a importância do Exorcista. Aqui a gente teve o primeiro filme que, digamos assim, conseguiu romper o preconceito da academia com alguns filmes de gênero, principalmente do gênero terror. O Exorcista ele foi indicado a mais de 10 categorias no Oscar daquele ano, sendo que ele foi indicado, inclusive, a melhor filme. Foi o primeiro filme de terror a ser indicado a melhor filme. Dentre todas, né, essas indicações, ele acabou levando apenas a indicação de melhor roteiro adaptado, e isso gera, né, digamos assim, uma das maiores discussões, né, do Oscar, que é em relação se o Exorcista não deveria ter ganho mais. Quando a gente olha para o passado e vê os filmes que foram indicados na época, os filmes daquela época, e vê o Exorcista, quais desses filmes realmente se tornou relevante para a história do cinema? O Exorcista. Então, existe muita discussão de como o Exorcista foi, né, digamos assim, injustiçado, mas só pelo fato dele ter sido indicado a melhor filme, ter conseguido ultrapassar essa barreira, já foi algo extremamente relevante, fez, né, com que não só um público no geral, mas ali muita parte da crítica, da academia, olhasse, né, para o gênero do terror. Então, por que isso aconteceu efetivamente? Aqui no filme, que originalmente tem 122 minutos, na versão estendida, que é vendida hoje em DVD, que saiu ali depois dos anos 2000, tem 132 minutos, ou seja, um filme de mais de 2 horas, a gente tem, né, digamos assim, um filme longo que pode ser até um pouquinho cansativo às vezes, porque ele tem um ritmo muito lento, mas essa lentidão dele funciona a favor da narrativa. Porque o filme, ele é efetivamente de terror, obviamente, mas ele consegue ir além disso. Ele tem uma carga dramática muito forte. Como falei, até pelas características do personagem, como citei anteriormente. Uma mãe, né, solteira, que está ali trabalhando, se esforçando, na década de 70. Um padre com a fé abalada. Sem falar, né, de todos os símbolos visuais, todos os elementos que estão ali para instigar o espectador, para causar, digamos assim, angústia, etc., em relação à religião, em relação ao profano. Então, é um filme que ele utiliza dessa lentidão, até por causa, né, como eu falei, o escritor original, né, do romance está no roteiro e faz parte da escrita dele, trabalha essa lentidão exatamente para fazer a carga dramática ir aumentando à medida que o terror também vai aumentando. Esse é um filme que consegue trazer uma escalonada no terror, poucas antes vezes vistas no cinema e também poucas vezes, digamos assim, reproduzidas depois. Seria muito fácil o filme entrar numa montanha-russa, consegue momentos de terror muito alto, depois vai descendo, alto, descendo, mas aqui em O Exorcista ele aproveita esse ritmo lento para ir construindo aos poucos uma carga de terror, de tensão, que só cresce ao longo do filme. Em nenhum momento ela baixa, porque cada vez as coisas vão ficando mais tensas e piores. Sendo que aqui é um filme que ele utiliza de vários elementos do terror. Ele não tem aquele elemento mais clássico e também mais fácil que seria o jumpscare. Talvez em um outro momento, mas particularmente eu nem lembro aqui do jumpscare desse filme, ele trabalha com outras questões, o terror psicológico, o terror social, né, o gore, enfim, o suspense, o mistério, vai trabalhando com tudo isso, que é exatamente para fazer um filme muito climático. Ele é um filme opressor. Aqui ele não quer fazer você pular da cadeira com o jumpscare, ele quer fazer você se sentir angustiado, se sentir enojado. Isso vai variar de acordo com cada pessoa, o moralismo daquela pessoa, a religiosidade daquela pessoa. Muitas pessoas que eram religiosas na época, quando assistiram o filme, digamos assim, ficaram, né, muito incomodadas. Então, é um filme que ele busca um algo a mais e ele conseguiu na época, bem como consegue até hoje. Na época foi um filme que chamou muita atenção, né, foi proibido em vários locais, houve uma propaganda de marketing gigantesca, inclusive das próprias salas de cinema, que às vezes davam sacos, né, para os espectadores vomitarem se fosse preciso. E é claro que tudo isso cria uma mística em cima da obra, mas além da mística necessariamente, é um filme muito bom por si só. Não só muito bom, é um filme genial por si só. Ele trouxe vários arquétipos, na verdade, ele se tornou um arquétipo para o que viria depois. Não existe filme de terror pós ali 73, que não tenha um pouquinho de Exorcista. O Exorcista é um marco gigantesco em tudo isso e de forma excelente. É claro que é um filme sim da década de 70, ou seja, tem questões do cinema da época, tem que ser visto como tal, então não adianta assistir o filme hoje buscando um filme como Invocação do Mal ou algo do tipo, porque não vai acontecer, tem que ser olhado com os olhos da época, tem que estar disposto a assistir um filme na década de 70 para poder se aproveitar o máximo de tudo aquilo, até bem como entender a complexidade de foi gravar certas cenas, porque os recursos eram diferentes, dá para se buscar foto da produção, né, ali da época da filmagem, ver todo o trabalho que houve em cima daquilo, bem como não tem como enaltecer duas coisas que foram fundamentais aqui para poder fazer o sucesso desse filme. A primeira são os efeitos especiais, junto, né, da maquiagem.
Houve muitos momentos ali de maquiagem que a gente viu uma maquiagem, digamos assim, progressivamente crescendo, né, no personagem da Regan, e como tudo isso foi, né, muito bem feito. Os efeitos especiais também são excelentes. A gente tem ali, né, se a gente parar para pensar a década de 70, ou seja, as coisas eram muito mais limitadas, então eles tinham que ser muito mais criativos, até por fato, por exemplo, de fazer a fumacinha sair da boca, hoje que seria algo tão fácil, né, criar um ambiente gelado, esse ponto, através de inserção de efeitos visuais, etc. Naquela época eles colocaram muitos ar condicionados, então o pessoal realmente estava com frio no set. Enfim, é um filme que nesse sentido se destacou muito e se destaca até hoje, bem como a trilha sonora, que aqui toma um caminho inverso do que a gente está acostumado a ver. Muitas vezes a gente vê trilhas épicas, trilhas que realmente querem brilhar, às vezes até mais do que o filme. Aqui a gente tem uma trilha extremamente minimalista, mas que tem uma música tema que é marcante. Se você escuta essa música tema, provavelmente você vai lembrar de Exorcista, e que sabe trabalhar com os efeitos sonoros, né, do próprio ambiente, das próprias situações, para criar o clima de tensão. Enfim, quando se perguntarem, né, se o Exorcista é tudo isso mesmo, se ele faz jus ao que dizem, né, se ele faz jus a esse título de um dos maiores filmes de terror da história, sim, ele é tudo isso mesmo, ele faz jus. É um dos meus filmes de terror preferidos. Quando eu assisti ele eu era pequeno e fiquei bem incomodado quando assisti. Ainda hoje, quando eu assisto, eu não fico incomodado, mas eu acabo, digamos assim, me divertindo, mas no bom sentido, porque eu adoro terror. Então, ver um filme como esse é algo muito incrível, faz parte da história do cinema. E ele é tudo isso que dizem e não é à toa. Sendo assim, dá para se dizer que O Exorcista foi uma tempestade perfeita. Um diretor incrível que estava em plena ascensão na época, que estava recusando muitos trabalhos e topou esse. Um roteirista que era o escritor original do romance, que soube, né, fazer uma adaptação incrível. Atuações geniais, né? A Linda Blair que fez a Regan foi simplesmente incrível. Depois da carreira dela teve uma decadência, mas no geral as atuações são excelentes, efeitos visuais, climática, enfim, tudo. Algo como Exorcista não é algo que aparece sempre. Sendo assim, sempre que você puder assistir o Exorcista, aproveite bastante, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!